Fala galera, beleza? Leandro na área. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que você tem direito à nacionalidade portuguesa? Acompanhe esse vídeo até o final que você vai saber. Se você não é inscrito no canal, agora é a hora. Se esse tema te interessa, já larga um like aí. Então galera, aproveitando hoje que eu tô com roupinha aqui de professor universitário de História, eu vou bater um papo com vocês sobre a questão da nacionalidade portuguesa. Será que você tem direito ou não à nacionalidade portuguesa? Só que para eu poder falar isso, eu vou ter que voltar lá no século XV e começar a contar um pouquinho da história da chegada dos portugueses aí no Brasil. Vamos lá, hoje aqui em Portugal chegam muitos brasileiros. Uma boa parte dos portugueses enxerga isso com bons olhos, acha tudo uma boa, acha legal. Já uma outra parte já não gosta muito, né? Você sente uma certa rejeição com a chegada dos brasileiros. E isso me surpreende. Por quê? Para você que não sabe, Portugal é um dos países que mais imigram no mundo. Para vocês terem uma ideia, hoje, a população aqui de Portugal está girando em torno de 10 milhões de habitantes. No ano de 2016, 100 mil habitantes imigraram, saíram de Portugal. 100 mil. Estou falando de quase 1% da população. No ano de 2017, houve uma queda de 10 mil, só 90 mil saíram de Portugal. O Reino Unido hoje é a principal escolha dos imigrantes portugueses. Eles estão saindo, estão escolhendo o Reino Unido. Uma outra informação muito interessante que me surpreende em questão da não aceitação de alguns portugueses na chegada dos brasileiros é que a França, hoje, se não me engano, é cidade de 2014. 665 mil portugueses moravam na França. Mas se liga só, essa história de imigração dos portugueses não começou agora, isso vem lá do século XV. No século XV eles começaram a emigrar para a África e para a Ásia. De cada 7 portugueses que iam para a África e para a Ásia, um ia para o Brasil. A questão do Brasil, da imigração no Brasil, explodiu, né? Aconteceu no século XVIII, século XIX e século XX. O ápice foi no século XX, de 1901 a 1930. Chegou a ter 25 mil portugueses chegando por ano no Brasil. E como é que aconteceu isso, galera? Nos primeiros séculos, chegou só a nata, só a elite portuguesa. Por quê? Eles enxergavam lá no Brasil que tinha como eles ganharem dinheiro e foram mexer com açúcar lá. Também houve a imigração forçada, onde Portugal mandava porrada de português para o Brasil para poder povoar o território. Num outro momento, chegou uma galera menos favorecida. Houve uma crise, aconteceu uma crise aqui na região do Minho e muitos portugueses foram para lá. Essa galera que chegou lá nesse momento passou o pão que o diabo amassou. Por quê? Chegavam sem grana, né? Sem instrução, então muitos deles dormiram até na rua. Então, brasileiro que está chegando aqui em Portugal e fica de mimimizinho, que português não gosta do brasileiro e que não sei o quê, os caras passaram o pão que o diabo amassou. Sabe as piadinhas que tem sobre portugueses? Então, é em cima dessa galera. Então, essa galera sofreu pra cacete e nem por isso desistiram e conseguiram vencer. Uma outra curiosidade, que de 1808 a 1817, 100 mil portugueses chegaram, só que esse também foi só filé, só a galera da corte de Dom João, porque eles estavam com medo da suspeita da invasão francesa. Então, ó, meteram o pé pro Brasil. Para quem não sabe, Portugal, né, os portugueses, são o segundo grupo teve a maior população no Brasil. Né? Os primeiros foram os africanos e depois foram os portugueses. Uma outra curiosidade, galera, que eu pesquisei, essa se não fosse trágica, seria cômica, né? Mostra exatamente o sentido inverso que nós estamos fazendo. Eu falei para vocês que de 1901 a 1930 foi o ápice, né, da imigração portuguesa. Nesse período, no início desse período, o governo brasileiro, né, as autoridades brasileiras apoiavam, né, imensamente apoiavam a chegada dos portugueses e pá. Só que num determinado momento, os caras já começaram tipo, pô, peraí, quem é que tá vindo? Quem é que tá vindo para cá? Será que isso vai contribuir? Será que são bandidos? Será que são marginais? Será que são aquilo? Ou seja, as autoridades brasileiras estavam preocupados com quem estava chegando aqui em Portugal e tentaram chegar aqui em Portugal, chegando aqui no Brasil, e tentaram de alguma forma bloquear essa chegada. Olha só, galera, os caras tentavam, queriam proibir, com medo de ser comunista, de ser ista, skatista, malabarista, todos esses istas que agora estão aí no Brasil, um monte de ista que tem no Brasil.
os caras estavam com medo que fossem os portugueses. E agora a gente faz o sentido ao contrário, né? Nós viemos para cá fugindo do Easter de lá, né? E da insegurança de lá do Brasil. Hoje no Brasil, a grande maioria dos brasileiros tem ancestralidade portuguesa. É claro que muitos que remota, mas preste atenção, 5 milhões de brasileiros têm direito à nacionalidade portuguesa. Então, fica a dica. Vai na sua árvore genealógica, dá uma pesquisada, vê se você não tem alguns ancestrais portugueses, né? Se não tem como você obter a sua nacionalidade através desses ancestrais. Outro dado curioso para vocês, gente, é que em 1929 nós tínhamos no Brasil 655 mil portugueses. 655 mil. Já em 2010, esse número caiu para 137 mil portugueses. É claro que devido ao envelhecimento, né, as coisas se inverteram, como eu já falei, nós estamos no sentido inverso das coisas. Então houve um envelhecimento dos portugueses, vieram a falecer e não houve mais a imigração dos portugueses para o Brasil. Um dado interessante, onde comprova realmente que nós estamos no sentido inverso, é que em 2015 foi feito um levantamento e em Portugal nós temos 162 mil brasileiros residindo em Portugal. Ou seja, nós já passamos o número de portugueses que tem no Brasil. Então, galera, esse vídeo foi para vocês verem como nós estamos no sentido inverso, como existe de repente essa possibilidade de você procurar se tem direito à sua nacionalidade. Esse vídeo acho que foi bem legal, tanto para os portugueses quanto para os brasileiros. Para os portugueses que às vezes ainda não aceitam muito essa questão dos brasileiros estarem chegando aqui em Portugal. Vocês fizeram assim, Portugal fez o sentido contrário alguns anos atrás, alguns séculos atrás. E acho que isso foi muito importante para ambas as comunidades, está sendo muito importante para ambas as comunidades, a influência portuguesa no Brasil e agora, quem sabe, a influência brasileira também da forma positiva aqui em Portugal. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí no vídeo caso tenha gostado, quem não é inscrito no canal se inscreva, quem não me acompanha no Instagram, eu estou sempre postando o meu dia a dia aqui, o que eu estou fazendo, o meu caminho para o trabalho, o meu trabalho, é tipo um diário, né? Um diário online com vocês. Olha, beijo no coração de vocês, espero ter ajudado isso aí e fica a dica.